O Charles Correia é o artista da semana, está em destaque na nossa plataforma e hoje está em videoconferência connosco para uma pequena conversa. Portanto, a minha primeira pergunta é tentar perceber como é que tudo começou, como é que surgiu a sua paixão pela música. A minha paixão pela música já surgiu em Angola, desde criança, né? Mas eu vou dizer que desde que a minha mãe, eu tinha 4 ou 5 anos, me tinha comprado uma viola de brinquedo em Luanda e, portanto, até aí nunca mais a ideia de ser músico nunca me saiu da cabeça, né? Acho que foi esse o ponto crucial para depois, mais tarde, então, levar isto a sério. E quando é que o Charles teve aquele momento em que percebeu? Epá, espera lá, eu agora comecei quase como brincadeira, mas se calhar eu posso mesmo viver disto. Se calhar posso levar isto um bocadinho mais à frente. Sim, eu apercebi-me disto, quer dizer, não me apercebi. As pessoas com quem eu fui encontrando na vida, né? Alguns mestres, por exemplo, vamos falar assim do Paulino Vieira, de Cabo Verde, esse grande mestre, ele disse-me coisas muito encorajadoras. E depois também, no princípio, foi alguns colegas, alguns amigos músicos. Estou-me a lembrar aqui de um grande guitarrista angolano, José Moeda Puto, que tocou, ainda toca até hoje nos Jovens do Prenda. E ele, inclusive, é que me convidou, então, que era para ir participar num grupo musical que não tinha deixado de ficar, tinha deixado de ter o seu vocalista, e chamou-me de um dia para o outro, né? Quer dizer, eu já fazia as minhas coisas, digamos assim, mas era mais voz e violão, restaurante e outras coisas mais. Mas, digamos, este foi um fator muito decisivo, né? Ele disse-me, pá, na quarta-feira temos uma atuação no Onda Jazz e eu quero que tu vais cantar. Quarta-feira já era ontem, né? Não, quer dizer, eu já cantava aí por aí fora, mas, digamos, foi mesmo o momento que é para eu perceber, eu tenho que levar isso a sério, né? Tenho que começar a levar isso mais a sério. Foram essas pessoas. Paulino Vieira, porque é uma pessoa com uma grande sensibilidade e é um senhor que produziu imensos músicos africanos, imensos músicos africanos, e também fez um belíssimo trabalho com o surgimento da Cesária Évora. Teve um trabalho subjacente que foi do mestre Paulino Vieira. Então, todas as recomendações que ele me transmitiu foram muito encorajadoras e a partir daí, pronto, não tive dúvidas nenhuma de que podia mesmo levar isto a sério, não é? Acha que a música lusófona tem mais espaço no mercado estrangeiro atualmente do que tinha há alguns anos? Não sei, mas isso depende de que música. Porque a música lusófona são muitas músicas, né? São as músicas de vários países, né? É claro que com o fenómeno da Kizomba, a música começou a ter uma grande abertura em vários países, mas isso não pressupõe que seja essencialmente música africana, né? Eu tenho as minhas dúvidas, né, em relação a Kizomba como sendo uma música de origem angolana, né? Porque eu acompanhei todo o processo musical dos anos 70, digamos assim, embora criança, dos anos 70, 80, 90, 2000, e devo dizer que até mesmo em Angola a coisa ficou muito complicada para aquilo que não fosse ou que não é Kizomba, não é? Ou seja, aquilo ficou uma coisa comercial de tal forma, de tal ordem, que não digo que anulou, mas que... Não havia abertura. Exatamente. Eu não faço Kizomba, eu não toco Kizomba, e às vezes quando me falam em música africana, eu preciso saber de que é que estão a falar. Porque a África cultural é um mundo, né? Você tem mornas em Cabo Verde, tem Funaná, tem
tem o Semba, tem Rebita, tem Quilapanga, tem outros estilos do Congo, tem muitos estilos, né? Agora, o que eu vejo, o que eu penso é que isso pode ser mais um daqueles fenómenos que também surgiram nos anos 70 com aqueles músicos todos de África. Sim senhora, já tiveram espaço, mas que verdadeiramente, por exemplo, hoje em dia há sítios específicos para se ouvir isto, né? Não que esteja assim tão... Eu desconfio muito dele. E se falarmos concretamente, por exemplo, em Lisboa, acha que Lisboa tem despertado muito mais a música lusófona e principalmente a música angolana, cabo-verdiana e mesmo a música brasileira? Sim, é assim, ganhou um certo... Ganhou espaço, ganhou força, mas ainda assim é subaproveitada, né? Por exemplo, eu já testemunhei aqui em Lisboa pessoas que vêm dos países do leste, né, a dançarem ali na rua, a dançarem kizomba e a dançarem semba, né? E a dançarem semba. Vi isso várias vezes. Pessoal da Polónia, de outros países, só que fica por aqui, eu acho que fica na periferia, né? Ok. E em alguns sítios, exatamente, não é expansivo. E o movimento da música lusófona na Europa é muito fraco, quase não é visto, não é? Não é visto. Agora é que estão a surgir algumas plataformas, né, que também estão a incluir essa música. Por exemplo, eu lancei agora um single em vinil que foi feito por uma editora em Berlim, que é a Batasuna Records, e que também, pronto, as outras estações de rádios de alguns países estão a aderir e estão a levar também esta música, mas quer dizer, também só nesse estilo de música que eu faço, sou dos poucos, né? Porque eu vou buscar uma música urbana com referências, com fortes referências dos anos 70, né? E que infelizmente neste momento poucas pessoas fazem, né? Mas ainda assim está a ter ecos e isso para mim é extremamente importante. Como é que é o seu processo criativo? Como é que surgem as músicas? Se é preciso estar inspirado ou se tem que ser quase um trabalho forçado, vá? Como é que funciona? Não, eu não faço trabalho esforçado. Eu tenho uma coisa que é o seguinte. Pois não, eu tenho uma coisa que é o seguinte. Eu em casa eu estou sempre, quando tenho o meu tempo livre, ou tento sempre arranjar um tempo livre para pegar no violão e fazer os meus exercícios, né? Qualquer coisa que eu pense assim na hora, eu vou tocando, vou fazer, se me interessar, ou se eu sentir aquela chama, o que é que eu pego? Pego primeiramente no telemóvel e vou gravando. Gravo, vai ficando, gravo, vai fica por aí. Depois, entretanto, vou chamá-los fenómenos, assim, que eu não os controlo, que são momentos em que dá aqui um clique, espera lá, aquilo que eu fiz ontem ou a semana passada, vou ouvir novamente e a partir daí vem o processo de criação. Ou também pode ser por uma situação qualquer, por exemplo, na rua. Uma vez eu fiz uma canção que vi um vídeo, mostraram-me um vídeo de uma família em Angola cuja a sua residência estava a ser destruída, né? O chamativo emotivo foi tão forte, né? Que quando eu cheguei a casa só foi pegar no violão, parece que já tinha aquilo tudo na cabeça e foi saindo assim, com a letra e tudo, depois fica ali. Depois nos outros dias, é como um puzzle, né? Você vai juntando, como se fosse um jogo, vai encaixando as coisas no sítio certo, né? Depende, por exemplo, agora com a pandemia, eu estou super tranquilo, super em paz, né? E pensando nas dificuldades que as famílias estão a passar, então isso deu-me asas que é para fazer novas composições. Quer dizer, é assim mais ou menos o meu processo, é muito natural, não é assim. E quais são as suas influências musicais e artísticas? Acho que são muitas. São muitas porque, é assim, em Angola... Onde é que foi buscar a harmónica?
A harmónica, a harmónica foi a influência da rebita. Ok. A rebita é um estilo de música e dança tradicional angolana, Eu sei. em que os executantes usam a concertina. É uma concertina e uma dicansa, e as palmas. Dicansa, para quem não sabe, é uma espécie de um reco-reco, mas é específico, porque aquilo é feito de um pau seco, é muito leve, tem um som muito específico, um som seco, né? É muito suave, assim. Acho que foi, eu estava a falar das influências. A harmónica foi da rebita, porque eu via os mais velhos a tocarem quando era criança. Eu nasci mesmo perto do centro da rebita. Naquele tempo, eu nasci em 1968 e havia um centro nos anos 70 que era ali, chamava-se Maria das Querequenha, onde tinha os mais velhos. Tinha um senhor que era o mais velho, Firmino, já muito mais velho, e ele tocava a concertina. Foi daí, e depois também ouvi muito as músicas do Bonga quando era criança. De certa forma também me influenciaram. Acho que a primeira vez que eu ouvi assim uma música numa aparelhagem grande, né, aquele som cheio, foi exatamente com a música do Bonga. Que eu tinha um vizinho que ele era muito, naquela altura era muito sofisticado, né? Angola recém-independente, portanto estamos a falar de 75, 76, e ele, no tempo colonial, para um africano, né, era muito acima. Ele tinha um carro, tinha um motão e tinha um grande aparelho. Ele era um grande alfaiate, tinha um grande aparelho. E uma vez chamou um vizinho meu, e o vizinho disse: "Ô Chavo, vem comigo para veres aqui uma coisa." E eu fiquei todo espantado, assim, a olhar, umas colunas enormes, eu sou. E o homem ainda pegou no microfone, eu não sabia que era aquilo, né? Era um microfone. E ele estava a explicar ao senhor como é que aquilo funcionava. E eu ali quietinho, então quando pôs uma música do Bonga lá, aquilo foi uma coisa assim, foi impressionante, né? Eu devia ter os meus, devia ter 5, 6 anos por aí. E estando tanto tempo em Portugal, conseguiu absorver também algumas influências da música portuguesa, da música tradicional, popular? Sim, sem dúvidas. Aliás, eu tenho a minha ideia agora, por exemplo, para o futuro, é que eu tenho muitas composições, mesmo às vezes só composições instrumentais, e eu tenho outras composições, outro estilo de composições feitas por mim, diferentes daquele que usualmente eu toco, né? Porque essa que eu toco, para ter muitas influências, ela tem uma base que eu penso que é aquela que vem de onde eu nasci, de Angola. Eu penso, né? Porque as pessoas chamam de ser uma data de coisas, né? Dizer, tem uma pois, às vezes é a própria forma como as pessoas encaram ou escutam, né? Uma moça uma vez disse: "Ó Chalo, no fundo a tua música também tem ali qualquer coisa de latino, não sei o quê." É possível porque em Angola, por exemplo, onde eu nasci, naqueles anos, os meus pais, os mais velhos, já ouviam música de todos os quadrantes, né? E se for ao YouTube para ver aquelas músicas de Angola dos anos 70, entre os Quesos, os Jovens do Prenda, ali é um manancial, encontras tudo, até rock, tocado da maneira rock, rumba, o merengue, uma data de coisas, né? Sim. E então, para mim é bem possível, mas eu sei que deve ter, sim, a influência também da música portuguesa, da música brasileira, da música cubana. Até porque nessa altura muita música americana chegava primeiro a Angola do que a Portugal, nessa altura. Porque vinha pela África do Sul, não é? Música e muita coisa, sim, né? Claro. Porque as pessoas lá estavam muito mais à frente, né? Era em termos de liberdade, era muito mais à frente que lá. Aliás, é assim, eu normalmente quando eu vou tocar, seja em que país for, né, sinto que as pessoas... Havia um sítio aqui em Lisboa, perto na Moraria, aquilo assim, para a linguagem popular, aquilo era um chimbeco, era uma coisa assim baixinha, uma coisa... era uma espécie de um cotton club, vinha de várias áreas, desde o mais novo, mais velho, o francês, o inglês, havia todo mundo. Então, às sextas-feiras eu tocava lá, das 11
até às 4 da manhã, sozinho, só voz e violão. Aquilo enchia de tal forma, era uma coisa pequenina, baixíssima, né? Várias vezes casais a dançar caíam por cima de mim. Já sei com os lábios rebentados, porque a dançar às vezes batiam no tripé, e o microfone, pum, aquilo era... Então, o que eu sentia até hoje, às vezes encontro-me com algumas pessoas, outras mandam algumas mensagens, e dizem, Chalo, anos 60, falam inglês, outros falam em francês, anos 60, Chalo Correia. Então, o que é que eu acho? Eu acho que também vem destas influências que a própria música que eu toco contém, né? As pessoas sentem-se, tocam-se também nela, né? E acho que, uma vez disse aqui em Lisboa, uns amigos, quer dizer, a música que eu fiz, todas as músicas que eu fiz, já fiz aqui em Lisboa, né? Fiz em Portugal. E claro, é natural que tenha todas as influências. Claro. Tem que ter, né? Se não tiver também acho que deixa de ser uma coisa autêntica, fica assim meio plástica, né? E eu sou um bocado contra isso. Aliás, para pôr uma música, eu vou a fundo mesmo, né? E tento trazer sempre esta verdade que eu sinto. Essa é a minha luta, é trazer sempre aquilo que eu sinto, exatamente. Há quem diga que a melhor forma de sermos originais é sermos nós próprios. É sermos autênticos, porque é assim, eu digo profundamente, estou na música como aquilo que sou como ser humano, não é? Ou seja, eu faço aquilo que eu sinto. Exato. E então não tenho assim problemas com vaidades, né? Olha, uma música que eu fiz, que agora é a Mana Lemba, eu sei no próximo disco, há uma parte que eu vou buscar as falas do povo, né? Que é assim, a Mana Lemba tem a língua tão comprida que quando ela morrer será necessário 2 caixão, né? 2 caixões. Exatamente, porque o 2 caixão, falado no dito popular, são 2 caixão grande, ou bem grandandão. E isso é contar também, é um bocado contar a história, né? Exato. Claro. É um bocado também, põe um bocado a história na música também. Como é que é poder participar nos concertos do Movimento Reverbera, tendo em conta toda esta situação que estamos a viver? Olha, eu acho muito, muito importante. Eu agradeço esse convite que me fez o Movimento Reverbera. Acho muito importante porque nós estamos a passar uma situação inédita, se é que é inédita, sim, inédita, nesses tempos, inédita. E entretanto, aquilo que eu tenho visto na rua, na televisão, nas redes sociais, mesmo aqui, eu moro aqui numa zona ali, aqui é um bocadinho isolado, mas ali é uma zona residencial onde tem muitas pessoas e aquilo que eu sinto é que as pessoas precisam de carinho. As pessoas estão tão desamparadas, né? Querem algo para se agarrarem, né? Eu fui tocar depois de 3 meses e tal, foi no mês passado, fui tocar pela primeira vez e houve pessoas que se emocionaram. Houve pessoas que caíram nas lágrimas e uma disse, olha, eu estava a precisar disto. Então, é muito importante, é um, digamos assim, é um recarregar também de baterias, é dizer às pessoas que, apesar de tudo, nós estamos aqui, há esperança e que devemos ter fé no futuro, não é? Portanto, acho que engloba tudo isto que o Reverbera está a fazer agora. Sim, e eu também acho que é uma forma de alguma forma, os músicos compensarem as pessoas que tiveram tanto tempo isoladas e que durante esse tempo tiveram a consumir a cultura que os músicos fazem ou outro tipo de cultura, não é? Sim, sim. É porque assim, aliás, nós temos, neste momento, eu estava a ouvir as notícias e dá conta que o índice de violência subiu, não é? Subiu, foi muito alto, porque até compreendo, porque
as pessoas estando fechadas, porque uma coisa é ver na televisão, uma música, outra coisa é ver nas redes sociais, outra coisa é assistir a um concerto ao vivo. Claro. Né? É totalmente diferente. E isto acho que amansa um bocado os espíritos, né? Põe as pessoas em sintonia com algo mais puro, mais profundo. Né? E quando isto lhes é cortado, é claro, nós ficamos aqui um bocadinho perdidos assim uns outros. Só há, por exemplo, um exemplo. O exemplo da África, né? É um continente assolado por muitas vicissitudes, né? Mas se notar em qualquer aldeia, em qualquer povo, por mais pobre que seja, né? A música nunca falta, o canto, né? Aquilo é um antídoto, né? É uma coisa muito, muito forte, né? A música não tem só essa parte recreativa e lúdica, mas é muito mais profunda ainda. E quais são os planos para o futuro? Então, para o futuro, eu tinha tenho um disco já preparado, era para sair antes da pandemia, o disco ficou na gaveta. Tinha alguns concertos para fazer fora do país, normalmente vou fazendo coisas fora, mas foi tudo adiado. Então o que é que eu faço? Enquanto as coisas não normalizam, entre aspas, eu vou consertando e concluindo algumas composições que ficaram a meio, outras estavam no princípio, e então vou-me deliciando com isto, né? Vou fazendo esse trabalho. E para o futuro, eu acho que também não depende só de nós, né? Depende de uma conjuntura muito grande, isto é muito complicado. Agora, claro que a música não pode parar, e não vai parar comigo, não. Claro, e é bom que assim seja. Claro. Chalo, muito obrigado por este bocadinho, eu espero que tenhas gostado. Obrigado, eu também, e boa sorte aí. Obrigado, um grande abraço. Aquele abraço, tchau.